seguir. Quando eu tentado for, venhas me amparar. Não me deixes abatido ficar. Quando eu tentado for, venhas me amparar. Não me deixes abatido ficar. Dá-me, Senhor, a espada do Espírito que rege a vida. Me reveste com a tua armadura, com a verdade, o amor e a justiça. Dá-me, Senhor, tuas mãos. És meu Deus, és minha salvação. Dá-me forças, poder, para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Dá-me forças e poder, para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Meus amados irmãos, podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. Acompanhe comigo a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendes cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
E orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Irmãos, se você quiser acompanhar essa pregação, está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 20. Irmãos, a gente observa muita coisa que essa palavra, muitas pessoas precisam conhecer ela, de verdade, no profundo, porque são tanta gente, irmãos, ainda, por não conhecer essa palavra, ou se conhecer, desconhece, ou se conhecer, não quer ouvir o que Deus está falando, ou se conhecer, continua teimando, ou se conhecer, continua trabalhando contra Deus. É com relação, irmãos, à fé, pois ela está distante de muitos crentes. Aqui eu não estou generalizando, estou falando muitos crentes estão longe da fé. Por quê? Porque não acreditam no que Deus fala. A palavra do Senhor, irmão, diz que é para a gente tomar toda a armadura de Deus, para que a gente possa vencer o mal. O mal não se vence pela carne nem o sangue, irmãos. Hoje eu vejo irmãos, inclusive que eu conheço, que na hora da tribulação quer apelar para a carne, quer lutar contra a carne, e ao invés de orar, fica criticando, fica falando mal do irmão, fica falando mal do mundo. O mundo já é mal, Deus falou que o mundo já é mal. Se ele é mal, irmãos, o que a palavra de Deus manda que a gente faça? O mundo é mal. E o que a palavra de Deus manda que a gente faça? É vigiar, irmãos, e orar. É estar com o nosso escudo da fé. É nós estarmos com a preparação do Evangelho da Paz. É não contender para não escandalizar. Irmãos, no mundo difícil que nós estamos vivendo hoje, se nós não vigiarmos o diabo, irmãos, esse mundo maligno, nós vamos perder, irmãos, a nossa salvação. Nós vamos perder para o inimigo. O inimigo é um tomador de coroa do crente. Satanás é um tomador de coroa. Ora, ele vai jogar todas as astúcias dele nesse mundo para derrubar os crentes. E tem muitos crentes que não vigiam. Tem muita gente, irmãos, que não está vigiando, o inimigo provocando e o crente querendo lutar na carne. Não vigia, sabe que o mundo é mau. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Se ele está no maligno, meu irmão, como é que a gente vai derrotar Satanás? Na carne, no sangue. A gente só vai derrotar Satanás, irmãos, em oração, em súplicas. A palavra do Senhor tira nós de toda maneira de lutar contra a carne. A palavra do Senhor está aqui bem clara, eu já li no capítulo 6 de Efésios, versículo 11 em diante, sobre a armadura de Deus, que nós temos que ter ela conosco. Toda a armadura de Deus, para que a gente possa vencer, irmãos, o inimigo e o mundo. São essas duas coisas que nós temos que vencer, o inimigo e o mundo. E se nós não estivermos preparados, irmão,
com esse evangelho da paz, com esse evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe para vencer o mundo e o diabo, nós vamos cair, irmão, e a queda vai ser feia. Porque é tanta gente se importando com certas coisas que não poderia deixar para lá. É o mundo, o que é que eu tenho a ver com o mundo? Eu tenho a ver com Deus, eu tenho que buscar Deus em oração, em jejum, em súplicas, e orando também pelos irmãos, para que os irmãos também se fortaleçam na fé. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que a nossa fé, ela apaga todos os dardos inflamáveis do maligno. O maligno, irmão, eles ficam, o poder do mal, ele fica como se fosse uma pessoa com uma arma na mão, procurando atirar em alguém. Os dardos inflamáveis do maligno são assim. Eles ficam ali, setando as pessoas. Os dardos são setas que ele lança nas pessoas, para as pessoas ficarem irritadas, para as pessoas falarem mal, para as pessoas ficarem se desentendendo, para as pessoas ficarem em disseção, em confusão. Tudo isso, irmão, o inimigo faz para tirar nós da presença do Senhor. Então ele vai usar o que? As setas, os dardos inflamáveis do maligno. Ele usa, irmão, para atingir o povo de Deus. Mas o povo de Deus não está vigiando, quer apelar para a carne. Aí o diabo derruba, irmão, e toma coroa. Satanás, irmão, está tomando coroa de muitos crentes, porque eles não vigiam, eles querem apelar para a carne. Não se pode, irmão, não podemos apelar para a carne, porque a carne quer morte. Você olha lá em Gálatas 5,16, você percebe que o homicídio é uma luta da carne, irmão. O homicídio é uma luta da carne, contra a carne. Então, tem muita gente que não está vigiando. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que ler a Bíblia para entender. Olhe Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. É melhor que você leia o livro de Efésios todo, para você entender que a nossa luta não é, irmão, contra a carne nem o sangue. Senão nós vamos entrar na carne, e a carne, ela tira nós da salvação, está lá bem claro. Os que cometem esses pecados da carne não herdarão o reino. Está bem claro ali, Gálatas 5,16 em diante, irmão. Os que cometem tais pecados não herdarão o reino. Por quê? Porque a carne, irmão, só quer ver destruição, que é uma obra também do diabo, a destruição. Ele usa a carne, Satanás, ele usa a carne. Por que ele quer inflamar o crente na carne? Para o crente ficar desesperado, para o crente ficar nervoso, para o crente perder a sua comunhão com Deus. É isso que o Satanás quer tirar de nós. Então ele vai usar quem? Os seus adeptos. As pessoas que não têm Deus. Ele usa essas pessoas. Além dele destruir a vida dessas pessoas que não têm Deus, ele quer destruir através dessas pessoas o povo de Deus também. Satanás, ele usa de astúcia, irmão. Está bem claro na sua palavra. Ele é astuto. Então ele usa de toda maneira para derrubar o povo de Deus. É preciso que você entenda isso, porque, irmãos, os escândalos estão tão grandes já, que eu olho para os irmãos, para as irmãs, e eu pergunto a mim mesmo, cadê a fé desse povo? Cadê a fé? Porque a Bíblia diz, irmão, que a gente só pode apagar todo o dardo inflamável do maligno, toda a seta que ele lança, toda a confusão que ele lança no meio do povo de Deus, toda a disseção, toda a intriga, toda a inveja, tudo aquilo que não provém de Deus, ele lança em dardos inflamáveis. E esses dardos inflamam mesmo o crente. O crente fica inflamado, fica nervoso, quer apelar para a carne, quer lutar contra a carne, quer guerrear contra a carne, irmão. E nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, irmão, nós vamos perder nossa salvação, porque a palavra de Deus está bem clara lá, em Gálatas 5, versículo 16 em diante. Que essas obras da carne
Satanás adora essas obras da carne, adora. Para quê? Para levar o crente para o inferno. Então, irmãos, esses dardos inflamáveis do maligno é para tirar o crente de circulação, para tirar o crente da salvação, do caminho do Senhor. Ele tira. Em certa ocasião, Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. Pedro ainda não tinha, irmãos, consigo o Espírito Santo. Ele ainda não tinha. Ele era um crente assim, que ainda estava fazendo coisas da carne. Por isso, meu irmão, se você ainda estiver na carne, procure se firmar nos caminhos do Senhor. Seja firme e constante na obra do Senhor. Não desanime e não procure viver na carne, senão você não vai vencer, irmão. Pedro só venceu no momento que ele pegou, reconheceu o seu erro. O homem tem que reconhecer seu erro, senão ele se quebra todinho. Então Satanás pediu a Deus para se andar com Pedro. E a Bíblia diz que Jesus orou por Pedro para que a fé de Pedro não se acabasse, não se desfalecesse. Porque se Pedro, irmão, Jesus não tivesse orado por ele, ele teria ido para o mundo. E Satanás, o que é que Satanás quer pegar o povo de Deus para levar para o mundo? Para matar, irmão. E aí, a alma vai para onde, irmão? A alma nessa ocasião, a alma vai para onde? Você vê o que aconteceu com aqueles 2 filhos daquele homem que estupraram a mulher de seu pai. Aquele homem era seu pai. E eles estupraram a mulher de seu pai. E o que fez o apóstolo Paulo? Entregou os 2 a Satanás. Para quê? Porque eles não queriam nada com Deus, aí Paulo entregou a Satanás. Satanás matou. E a alma foi para onde, irmão? A alma. A alma, quando peca, que não se arrepende, vai para onde? Vai para o inferno. Eles foram lá para o inferno. Aí Paulo diz: para que o espírito deles sejam salvos no dia do Senhor, que é no dia do juízo final. Então, a alma deles foram para o inferno, irmão, porque não tem como você estuprar a mulher de seu pai, correto? Não se arrepender e ir para o céu. Satanás matar e depois levar você para o céu. Não tem como, meu irmão, isso não existe. Leia a Bíblia que isso aí não existe. Então os 2 foram com a alma deles para o inferno. Por quê? Porque estupraram a mulher de seu pai. E Paulo entregou eles a Satanás para que Satanás matasse, ou seja, matasse a carne deles, o corpo, né? Essa carne é o corpo. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, que é o dia do juízo final, né? Isso aí vai depender lá no inferno. Eu creio, irmão, que dentro do inferno ainda há arrependimento. Para quem não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Agora, para aqueles que blasfemaram, não tem mais jeito. Mas para quem não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, na minha opinião, irmão, é uma opinião minha, eu acho que ainda tem salvação lá dentro do inferno. Agora, os que blasfemaram contra Deus, esses não tem mais arrependimento nem salvação. Amém, irmãos? Então, irmãos, é muito importante isso. O povo de Deus, irmão, não pode brincar com essa palavra. O povo de Deus tem que ser sério. Paulo, naquele momento, irmão, olha o que foi que ele fez. Entregou os 2 a Satanás. Será que se você estiver fazendo essa mesma obra, essa mesma prática, será que você não vai ter nenhum homem de Deus para falar contigo, não, daquela maneira? Ou quem sabe, até pior do que aquilo? Porque, irmãos, não é brinquedo não as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Você tem que levar a sério as coisas de Deus, senão você corre o risco de acontecer o que aconteceu com aqueles 2 estupradores que estupraram a mulher de seu pai. Outro detalhe, a palavra do Senhor diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, que temos que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja bem,
O capacete da salvação é a palavra de Deus. Esse é o capacete. E a espada do Espírito também é a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala no livro de João: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam do Senhor Jesus. São elas. Então, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Por que você tem que examinar? Porque ela é a espada do Espírito e o capacete da salvação, meu irmão. Se você tem o capacete da salvação, irmão, você anda com a palavra. Aonde? No braço? Não. Você tem que andar com essa palavra, irmão, dentro do coração para não pecar contra Deus. Essa é a espada do Espírito e o teu capacete da salvação. Você quer ter um capacete da salvação todo o tempo com você? Então guarde esta palavra do Senhor no teu coração para não pecar contra Ele. Por isso que a palavra do Senhor manda examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna. E ainda, no versículo do mesmo capítulo, a palavra do Senhor manda que a gente cada vez mais busque ao Senhor em oração, em súplicas, e orando pelos irmãos, pelos santos, para que eles possam, irmão, ficar também intrépido. Porque se nós, irmãos, que servimos a Deus, não tivermos essa intrepidez, nós vamos desistir do caminho. Porque você sabe perfeitamente, irmão, que esse caminho ele é estreito, ele não é largo, não. O largo é o espaço do mundo. O mundo quer tudo. O mundo não se contenta com pouca coisa, o mundo quer tudo. E as pessoas estão cegas espiritualmente. Então eles veem o mundo como se fosse a salvação deles. É assim que o mundo, quando eu falo do mundo, é o homem no mundo. É assim que eles veem, irmão, esse mundo, como forma de salvação. Para eles o mundo é tudo. Quando se fala de Deus, aí eles dizem que Deus cobra muito dos homens a salvação, porque Deus cobra muito. Aí entra o conservadorismo, e ele não admite de forma nenhuma a conservação, irmão, daquilo que Deus deixou para o homem. Nós temos que conservar essa fé e o que ele deixou escrito para a gente manter firme com esses propósitos do Senhor na nossa vida, para que a gente viva bem, viva em paz e tenha salvação depois desta morte física. E como eles estão cegos e não conhecem a Deus e também não querem Deus, aí, irmãos, fica difícil. E nós continuamos orando por eles, para que Deus tenha misericórdia, mas eles não querem dar lugar a Deus. Aí, irmão, chega uma pandemia igual essa que aconteceu agora, de morrerem tanta gente, e eles querendo culpar o homem por essas mortes, que o homem não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque Deus é que toma de conta da vida e da morte, é Ele que tem a chave. Está escrito bem claro lá em Apocalipse, capítulo 1, que Ele é quem tem a chave da morte, irmão. Se Ele tem a chave da morte, Ele tira quem Ele quer, e Ele dá vida para quem Ele quer. Tudo é de Deus, a Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Nada o homem pode fazer se não tiver a presença de Deus na vida dele. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, hoje muitos já estão pedindo perdão, muitos já estão
pedindo desculpa pelas mortes que aconteceram. E estão pedindo desculpas, porque muitos morreram. E o culpado disso tudo não é homem nenhum, não. Isso aí foi Deus que permitiu a morte. Deus. Não se pode culpar ninguém. Até porque você sabe que quando Deus quer levar, não precisa de pandemia. Quando Deus quer levar, não precisa de doença. Quando Deus quer levar, basta um surto. Basta uma doença do coração muito rápida. Um infarto, um ataque cardíaco. Ele leva, irmão, de várias formas. Não precisa de pandemia, não precisa de doença para Deus levar o homem não, ou a mulher. Ele leva sem precisar disso. E os médicos sabem perfeitamente do que eu estou falando. Os médicos sabem disso. Que para Deus levar um homem não precisa de pandemia. Para Deus levar uma mulher não precisa de pandemia. Ele leva de outra forma, irmãos. Porque a vida e a morte pertencem a Ele. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que procurar buscar a Deus enquanto se pode achar. Porque depois que morre, irmão, não tem mais jeito. Você pode observar que aquele rico, quando morreu, ele tentou voltar à terra para aceitar Jesus, para pregar essa palavra, para pregar para os seus irmãos, para pregar para o seu pai, para pregar para a sua família, irmão, e não teve mais jeito, irmão. Ele agora vai esperar o dia do juízo final, enquanto que Lázaro está lá no paraíso. Ele está aguardando agora só o arrebatamento, mas salvo ele já está. A alma dele está descansando no paraíso, enquanto que a alma do rico ficou sofrendo no inferno, sem poder sair de lá. Então, irmãos, a hora de meditar é agora. Venha para os caminhos do Senhor agora, para que a tua alma não sofra, igual aquele rico que morreu, e até hoje está lá, não pôde sair, irmão. Lá não pode sair, lá não tem mais advogado, acabou o advogado. Enquanto você está aqui vivo, você tem um advogado. E esse advogado, irmão, é o que vai zelar pela tua alma quando você partir, que é Jesus Cristo. Ele é o único advogado que pode dar a tua salvação. Venha para ele o mais urgente possível, porque depois que você partir desta vida para outra, você não tem mais ninguém que vai te defender de nada, porque ali você vai pagar pelo que você fez, pela maldade que você cometeu, pelos erros que você não conseguiu se arrepender. Então se arrependa hoje, irmão, de tudo que você faz. Você pode ter o maior pecado, mas se você se arrepender e vir para os caminhos do Senhor, se firmar nos caminhos do Senhor, você será salvo. Era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Fique na paz do Senhor. Amém.